Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de transmitir para vocês o que Deus está nos falando. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu passo a transmitir os textos que serão veiculados na Igreja Católica Apostólica Romana no dia 25 de fevereiro de 2022, sexta-feira da 7ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Antífona da entrada. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia, meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. Oração do dia. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. É a leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos do 9 ao 12. Irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes falar da perseverança de Jó e conheceis o êxito que o Senhor lhe deu, pois o Senhor é rico em misericórdia e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra forma de juramento, antes que o vosso sim seja sim e o vosso não, não. Então, não estareis sujeitos a julgamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 103, versículos do 1º ao 4º, 8º ao 9º, 11 ao 12, refrão 8º-A. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos, o Senhor é indulgente, é favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente, é favorável, pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos, o Senhor é indulgente, é favorável. Aclamação ao Santo Evangelho, com um texto de João 17, versículo 17. Aleluia, 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 aleluia. Vossa palavra é a verdade, santifica-nos na verdade. Vossa palavra é a verdade, santifica-nos na verdade, santifica-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo
São Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da reflexão é: o homem não separe. Marcos 10, versículos do 1 ao 12. Notável como Jesus não se preocupa em agradar, em fazer média, fazer mídia. Não cede 1 milímetro para ser simpático. Em tudo e sempre, Jesus se refere ao desígnio de Deus sobre o homem. E esse desígnio liberta e dignifica o homem e a mulher. Celebrado o matrimônio, esposa e esposo tornam-se uma só carne. Podem rasgar, separar, não podem. Podem rasgar, separar, não podem. Vivemos desde meados do século XX uma crescente epidemia de rupturas matrimoniais. Raríssimas as famílias que não sofreram seus efeitos. O Papa Francisco escreveu sobre o assunto. Animo todas as comunidades a uma capacidade sempre vigilante de estudar os sinais dos tempos. Trata-se de uma responsabilidade grave, pois algumas realidades odiernas, se não encontrarem boas soluções, podem desencadear processos de desumanização tais que será difícil depois retroceder. É preciso esclarecer o que pode ser um fruto do reino e também o que atenta contra o projeto de Deus. Isto implica não só reconhecer e interpretar as moções do espírito bom e do espírito mau, mas também, e aqui está o ponto decisivo, escolher as do espírito bom e rejeitar as do espírito mau. Evangelii Gaudium, número 51. Francisco reflete sobre a realidade familiar. A família atravessa uma crise cultural profunda, como todas as comunidades e vínculos sociais. No caso da família, a fragilidade dos vínculos reveste-se de especial gravidade porque se trata da célula básica da sociedade, o espaço onde se aprende a conviver na diferença e a pertencer aos outros e onde os pais transmitem a fé aos seus filhos. O matrimônio tende a ser visto como mera forma de gratificação afetiva, que se pode constituir de qualquer maneira e modificar-se de acordo com a sensibilidade de cada um. Mas a contribuição indispensável do matrimônio à sociedade supera o nível de afetividade e o das necessidades ocasionais do casal.
como ensinam os bispos franceses, não provém do sentimento amoroso efêmero, por definição, mas da profundidade do compromisso assumido pelos esposos, que aceitam entrar numa união de vida total. Olha, Evangelho Gáudio 66. Assim, a Igreja sabe com clareza, à luz do Espírito Santo, que no campo da família se trava hoje a batalha decisiva para o futuro da humanidade. As forças da desagregação, em especial os poderes que pretendem fazer do homem mera engrenagem na máquina de produção e consumo, sabem que seus projetos fracassarão se a célula familiar permanecer viva. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade os textos, imagens que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Santo do dia 25 de fevereiro, São Cesário de Nazianzo. O santo de hoje era irmão de São Gregório. Foi médico da corte imperial sob o reinado de Juliano, que o tentou inutilmente convertê-lo ao paganismo. Cesário foi um catecúmeno durante grande parte da sua vida e só recebeu o batismo depois de sobreviver milagrosamente a um terremoto em Niceia. Alguns detalhes de sua vida nos são conhecidos através da oração fúnebre composta por Gregório. O nome Cesário, de origem latina, significa grande, honrado. Nasceu em 330 e viveu a grande parte da vida em Alexandria, onde estudou geometria, astronomia e medicina. O ofício de médico levou à corte imperial de Constantinopla. Como médico imperial, Cesário foi tentado várias vezes a abandonar o cristianismo e assumir a vida pagã. Mas depois do episódio do terremoto, onde teve sua vida salva pela graça de Deus, Cesário deixou a medicina e passou a dedicar tempo para a salvação das pessoas. Recebeu o batismo, viveu a vida de penitente, mas faleceu jovem, em 369, no ano 369. Em seu testamento, deixou o desejo expresso de doar sua riqueza aos pobres. Em tudo, serviu a Deus e soube amar Jesus Cristo, mesmo em situações adversas. Reflexão. Às vezes imaginamos os santos como homens extraordinários e especiais. São Cesário nos mostra que a vida dos santos não possui nada de especial a não ser seu grande amor radical ao Cristo. Todos nós somos vocacionados à santidade e buscar Jesus Cristo de maneira incondicional. Isso é dever de todo cristão. Oração. Rezemos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São Cesário de Nazianzo, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Cesário de Nazianzo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do meu Senhor, a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá se for para o seu bem. E do aramaico dialeto de Jesus eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como pronunciam nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia não tem importância, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. E somos todos irmãos, somos todos cristãos. Um dia Jesus vai voltar e será o juízo final, o fim da história, a parousia, o julgamento universal. Todos serão julgados, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse julgamento. O juiz pleno
é Jesus Cristo. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Quem não aceitar o céu irá para o inferno, irá viver distante de Deus. Nós queremos o céu, né? Então, vamos pedir perdão a Deus. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Amém.